Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. O texto da nossa Lexio Divina, Marcos 10, de 13 a 16. Traziam crianças a Jesus para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanto ensino a palavra do Senhor nos traz, a palavra de Deus nos traz. Mais uma vez nós vimos aqui nesse texto, e olhe que são os discípulos, aqueles que Jesus escolheu para formá-los, para serem continuadores da sua obra. Esses discípulos, eles querem manipular Jesus. Eles querem ter um governo, um domínio sobre Jesus, o que Jesus pode, o que Jesus não pode, o que Jesus deve, o que Jesus não deve fazer. Nós lembramos que há alguns dias, poucos dias atrás, nós orávamos quando João disse que aquele homem que falava em nome de Jesus, mas não era um deles, ele mandou calar-se e Jesus o repreendeu. Aqui mais uma vez, as crianças, e a gente sabe que normalmente as crianças eram desprezadas, as crianças, talvez seus pais, querendo que Jesus estivessem perto de Jesus para que ele as abençoasse, e os discípulos repreendiam, não queriam, ou seja, manipulando Jesus. E Jesus não só os repreende, como ainda mais faz uma advertência. Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não se tornar, que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E aqui nós lembramos da nossa querida Santa Teresinha, porque que ela ensina tanto a ser criança, a ser pequeno, ensina a pequena via, justamente porque ela compreendeu isso, que para seguir a Jesus Cristo tem que ser como criança, ter um coração dócil, um coração meigo, ter um coração de criança, um coração que não guarda rancor, que não guarda ressentimento, um coração que confia plenamente no Pai, confia plenamente, se joga nos braços do Pai. Eu me lembro que a minha filha caçula, a Renata, muitos anos atrás, ela ainda pequenininha, nós estávamos na piscina e os tios e outras pessoas estavam do lado e chamavam: pula Renata, pula Fofolete, e ela nada. Aí eu cheguei mais próximo dela e disse: pula minha filha. Ela se jogou inteiramente. Ou seja, ela sabia, não, ali está meu pai, e se jogou. E eu a peguei e ficamos tomando banho lá. É desse jeito que o Senhor quer que nós façamos, que nos joguemos nos braços dele como criança. E o Pai sabe que as crianças, às vezes, são empirrentas, às vezes choram por qualquer coisinha, mas o coração é puro, o coração é limpo. Mesmo quando a criança, ela briga alguma coisinha assim, logo depois é como se não tivesse acontecido nada. Eu lembro de outra ocasião, nós estávamos na praia e os meus 2 filhos homens estavam brincando com outras crianças. De repente vieram os 2 chorando porque tinham brigado lá. A gente não ligou, porque a gente sabia. Logo depois já estavam lá brincando novamente. É esse coração
de criança. E que saudade nós temos do nosso coração de criança. Mas Jesus está nos propondo justamente isso, de nós nos jogarmos nos braços dele como criança, confiando inteiramente. E como criança, ele sabe que às vezes a gente é chato, às vezes a gente é briguento, mas ele quer que, como criança, a gente não guarde rancor, a gente não guarde ressentimento. E não guardando rancor, não guardando ressentimento, a gente vai se convertendo e vai deixando de ser chato, vai deixando de ser briguento, vai deixando de ser egoísta, vai deixando de ser prepotente, arrogante. O Senhor nos pede hoje um coração como de criança, porque é necessário esse coração para entrar no reino de Deus. É necessário esse coração para entrar no reino eterno de felicidade, no paraíso, que é o convite que o Senhor nos faz. Ele termina hoje nos dizendo: em verdade vos digo, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, ou seja, que não tenha coração de criança, que não tenha mágoa, que não tenha rancor, que não tenha ressentimento, eu vos digo, aquele que não recebeu o reino de Deus como criança, não entrará nele. Para entrar no reino de Deus, para entrar no paraíso, é preciso esse coração de criança. Vale a pena nós pensarmos como está o nosso coração. Ele é um coração rabugento, ele é um coração briguento, ele é um coração rancoroso, que guarda ódio, rancor, ressentimento, que deseja vingança, que deseja o mal aos outros. O grande convite de Jesus, o belo convite de Jesus hoje é justamente tenhamos um coração de criança. E aí ele os chamou as crianças, se chamou, abençoou-as e impôs as mãos sobre elas. Ou seja, o Senhor hoje, ele quer nos abençoar. Ele quer impor as mãos dele sobre nós. Mas para isso, é necessário que o nosso coração seja como um coração de criança, meigo, dócil, que queira fazer o bem, que deseje fazer o bem e que não seja presunçoso, nem a gente seja aquela pessoa que quer saber mais do que os outros. A criança não. A criança não quer saber de ser grande, ela quer ser criança. Muitas vezes a gente esquece disso e quer ser o maior. Há um dia ou dois atrás, Jesus também dizia: o maior entre vocês seja aquele que vos serve. É uma continuação do que o Senhor nos fala hoje, nesse ser criança. Façamos então um compromisso agora de não querermos ser o maior, ou melhor, se quisermos ser o maior, sirvamos mais. Sejamos mais criança, como a sugestão de Santa Teresinha, para sermos leves nos braços de Jesus, para que ele possa nos levar, dizia Teresinha, como no elevador, sem parada no purgatório, direto, terra e céu. Façamos esse compromisso agora de procurarmos ter um coração de criança. Se existe alguém que tenhamos mágoa, rancor, ressentimento, perdoemos. Façamos uma boa confissão para termos esse coração dócil, esse coração meigo, esse coração de criança. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.